Rogério, o Brasil, por sua importância geopolítica, é uma safira. Bolsonaro e Lula estão estabilizados à frente da disputa eleitoral. Qual é a escolha da OTAN e Rússia, China entre Lula e Gisele? Gisele, essa pergunta de $1 milhão. O que a gente poderia imaginar, Gisele, é que, pelos antecedentes políticos da gestão do ex-presidente Lula, que os BRICS estivessem mais afeitos à vitória do Lula. Mas a ida do Bolsonaro a Moscou embaralhou um pouco esse jogo. Então é difícil saber se realmente Rússia e China estariam realmente mais imbuídas da vitória do ex-presidente Lula. E aí a gente consegue a explicação, ou pelo menos a previsão, do que imagina o governo dos Estados Unidos e, naturalmente, seus aliados da OTAN, em especial a Grã-Bretanha. Porque nós só conseguimos a resposta, praticamente é um contrário senso, né? É uma rivalidade, praticamente por aí. De que lado estariam os Estados Unidos e a OTAN, se nós descobrirmos de que lado estão a Rússia e a China. Pretensamente, antes da visita do Bolsonaro, o que a gente poderia depreender das declarações do Celso Amorim, das declarações do ministro anterior das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, é que os BRICS estivessem mais alinhados com o ex-presidente Lula. Agora, após a visita do Bolsonaro a Moscou, o Brasil não aderindo às sanções, e essa nova relação de proximidade entre Brasil e Rússia, é difícil estabelecer. Com a ascensão do Carlos França ao Ministério de Relações Exteriores, mudança na política externa, é difícil estabelecer. E o que a gente sabe, naturalmente, é que há uma preferência, que esta é mais ou menos clara, pelo ex-presidente Lula por parte do presidente francês Emmanuel Macron, que tem manifestado isso de alguma forma publicamente. Tá? É uma situação mais clara essa do que a questão de Rússia e China. E Rússia e China, depois da guinada do governo Bolsonaro na política externa, está muito difícil de entender qual seria a preferência efetiva desses governos. Né? Eu acho que nos próximos meses isso vai ficar muito mais claro. Né? Olha, o pessoal está falando muito sobre a Amazônia aqui no chat. Eu quero dizer o seguinte, da maneira mais equilibrada possível e procurando preservar o que a gente defende, que é a questão da serenidade, da racionalidade, da defesa do interesse nacional principal sobre paixões. Eu diria o seguinte, há muitos interesses na Amazônia, eu não duvido que existam operações de inteligência de toda sorte ocorrendo na região, e fica muito difícil de comprar versões pasteurizadas. Eu tenho uma máxima comigo que talvez os ajude a orientar a maneira com que nós pensemos nesse momento, ou que pensamos nesse momento, sem que possamos ser improdutivos, eu diria, para o debate, para o diálogo. Eu tenho muita desconfiança de toda a narrativa que emana do entorno da Globo, das suas afiliadas, não só as suas afiliadas retransmissoras, não isso. Eu diria suas afiliadas sob o ponto de vista da ideia da difusão da mensagem política. Eu tenho muita desconfiança, muita desconfiança. Havia o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, por 2 oportunidades, Leonel de Moura Brizola, que dizia, e ficou celebrizado, que se a Globo é contra, eu sou a favor, se a Globo é a favor, eu sou contra. E a gente chega muito perto disso, né? Porque vê que a Globo tem muito interesse em remarcar pautas que levem ao confronto na sociedade. Não vou nem utilizar o tema divisão mais, ao confronto. E ao confronto que nem sempre é entre o que eles julgam que seja civilização e barbárie. Não adianta mostrar uma civilização exterior e, como eu sempre tenho dito, manter a alma na idade da pedra. Esse é o ponto fundamental a ser observado. Então, há que se observar tudo com muita prudência, com muito juízo, com muita capacidade analítica e, inclusive, externar o seu ponto de vista de maneira que seja produtivo para o país. Eu acho que é esse o ponto a ser suscitado nesse momento. Se é um jogo de inteligência que está sendo buscado nesse momento, há inúmeras iscas pelo caminho. Tá? Se é uma guerra cognitiva, se é uma guerra de 4ª e 5ª geração, esse canal não é para qualquer um, não, viu, gente? Não é para qualquer um. Porque quem tiver a emoção mais à flor da pele do que a sua capacidade de compreender essa dinâmica, pode ter dificuldade. Né? Pode querer nos impor aqui uma fala, uma narrativa e tudo mais, que não coaduna com a dificuldade, que não combina com a dificuldade do momento. Porque se é uma guerra híbrida, se é uma guerra cognitiva, se é uma guerra que busca induzir os elementos a erro, está cheio de isca, está cheio de arapuca no meio do caminho, está cheio de armadilha no meio do caminho. Né?
Então é importante preservar nesse momento, nesse contexto, a racionalidade, porque o que parece mais simples, mais fácil, o que parece mais verdadeiro e legítimo, que aguça mais os nossos ressentimentos e senso de justiça, pode ser uma indução a erro tremendo. E quando a Globo repercute, eu me preocupo muito. Né? A Globo e seus afiliados, seus filhotes políticos, né?